Olá, tudo bem? Hoje é sexta-feira, a gente vai falar hoje, dando continuidade para os parasitas mentais desse livro aqui, A Dança das Energias. E aí o que é interessante que a gente parou no último encontro nosso foi na véspera de Natal, foi na quarta-feira. Hoje é sexta, espero que vocês tenham tido um excelente Natal em família, que possam ter celebrado as coisas boas. A gente sabe que nesses dias muitas pessoas lembram de quem não está aqui, mas vocês vão ver, não sei se no dia de hoje, acho que sim, sobre a questão do apego, que isso não é muito bom. É bom a gente lembrar com amor, com carinho, que a gente possa agradecer pela presença dessas pessoas nas nossas vidas, elevar o nosso pensamento, o nosso coração para fazer uma boa oração, porque se existe uma coisa que nos liga a todos, é o amor e o ódio. O ódio é passageiro, porque não há sentimento, por pior que seja, daqueles que são ruins, que vão durar para sempre. De acordo com a nossa evolução moral, sentimental, a gente consegue, tô aqui engasgada. Eu tô falando demais, eu gravei na sequência umas coisas aqui, e aí acaba que a gente fica com a garganta seca. Mas o fato, então, aqui é que para a gente parar e pensar que a morte não existe tal qual a gente pensa, o perispírito, ele tem uma duplicidade da nossa aparência, ele é semimaterial e muita gente, por isso, quando morre, não acredita que está morto, porque nunca acreditou em nada ou achou que fosse ficar dormindo, que é o caso de um tio-avô meu. Eu não sabia dessa história, eu era muito nova. Eu não lembro se eu tinha 12 anos, 15 anos, eu lembro que era mais ou menos essa idade, aqui, uns 3 anos para mais, para menos. Mas, ou mais, será que eu tinha? Não sei, gente. Olha, eu não sei. Eu sei que o tempo passa tão rápido, né? Porque faz muito tempo já isso. E aí, eu sei que ele morreu e ele achava que eu ficava esperando o dia do juízo final. E eu sempre tive muita mediunidade, uma sensibilidade maior, né? Mediunidade falam os espíritas, eu sou... o que você é? Eu detesto falar o que eu sou. Eu acho que assim, a gente acredita em diversas coisas e tem explicações muito boas aqui e acolá. Né? Aliás, eu acho que, por exemplo, a explicação do kardecismo, sei lá, bate para mim com praticamente tudo ali. Eu não gosto muito, às vezes, da questão do centro, de acordo com certos trabalhos, algumas coisas, mas eu respeito. Porque não é para mim que não seja bom. Então, quem trabalha de forma séria, respeito muito, porque eles estão fazendo um trabalho muito bem feito. Respeito a Seishinoe, sempre falo dela também, né, porque eu gosto bastante. Respeito o budismo, então respeito todas, porque todas têm o seu valor. Mas o fato é que ele achou que fosse ficar ali. E quando ele faleceu, ele tinha 2 filhos. Ele tinha uma filha e um filho, né, que são os primos do meu pai. Então, eu sei que foi muito interessante, a Mércia e o Maurício, né? Foi muito interessante porque a Mércia, desde que ele tinha falecido, ela ficou com depressão profunda. E aí eu tava assim, no sofá, né? Foi uma das primeiras experiências mais fortes que eu tive. Apesar de sempre ter muitas coisas, assim. Bom, mas é que eu era novinha, né? Então acho que foi uma das mais fortes para rememorar. Mas eu sei que sempre que eu sentia alguma aproximação, eu entrava numa frequência mais de sono, né? Parece que me dava um sono, que eu ia dormir. Eu fechava os olhos e começava a ter acesso, então, a certas informações que me vinham. E aí eu percebi, com esses olhos aqui, com o terceiro olho, que ele estava do meu lado ali e ele começou a falar comigo. Que ninguém... Ele falou, nossa, você está me vendo, você está me escutando. Aí eu falei, tô. Aí ele falou assim, olha, eu morri, mas acontece que eu tô vivo. Eu morri, mas eu não morri. Como é que eu faço? E agora? Aí ele falou assim, eu achei que eu fosse morrer e que eu fosse ficar dormindo até o dia do juízo final, né? Que depois vinha o julgamento, acho que era de Cristo, não sei, acho que era isso, né? Porque ele era crente e eu não sei do dogma exatamente, mas eu acho que Cristo viria o dia do juízo final, que daí a volta de Cristo, queria julgar vivos e mortos, acho que é isso que eles acreditam. Bom, aí ele falou, mas eu tô vivo, não aconteceu nada disso, eu não tô dormindo, tô aqui e não morri. Aí ele falou assim, eu sinto muita falta da Mércia. E não falou nada do Maurício. Aí ele perguntou se eu podia ajudar. Eu falei, olha, eu não sei como ajudar e eu não posso, no mental, pensando. Eu falei, eu não sei se você é fruto da minha imaginação. Eu já tive muitas provas, gente, que eu sabia que não era fruto da imaginação. Mas eu não podia falar abertamente com os outros, porque você vai contar essas coisas para as pessoas, elas falam assim, você é doida, você está alucinando, você está imaginando. Então, no mental, eu falei, olha, eu acho que você é real, porque para mim está parecendo bem real.
Mas para que eu tenha certeza disso, me dá uma prova, me dá uma amostra para que eu faça alguma coisa. Se eu me convencer de que isso não é imaginação minha, porque é muito tênue essa linha também entre imaginação e o que está acontecendo. Falei, se eu me convencer que você não é fruto da minha imaginação, então eu vou num centro kardecista que eu conheço, né, e vou pedir para que eles façam oração para você, que te ajudem no plano espiritual. Aí tá. Ele falou, tá bom. Daí eu voltei, né, daquele estado meio de transe hipnótico que eu tava, né, e passou. Na mesma noite, a Mércia, ela é prima do meu pai, mas não tinha muita proximidade com a minha mãe, aliás, nenhuma, morava em cidades diferentes, quase nunca se falavam, fazia muito tempo que não se falavam. E de repente, naquela noite, a minha prima, ou prima do meu pai, ligou para minha mãe, não lembro por quê, com algum assunto inesperado, qualquer coisa, assim, para falar de qualquer coisa, com alguém que ela não tem contato, fala. Eu falei, nossa, foi hoje, né? Pedi uma prova e tá aí a prova. E ela, o mais interessante, que ainda conversando com a minha mãe, ela disse, desde que meu pai morreu, eu estou com depressão, não tô bem, não consigo ficar bem. E aí eu falei, nossa, então é porque eu acho que ele não aceitou, deve estar um processo ali, que eu acho que ele está muito perto dela, né? Ele achava que era diferente, está sofrendo por ter desencarnado e ter uma crença diferente, e ela está sentindo essa tristeza dele. Então está sendo uma retroalimentação. Por isso que ela deve estar com depressão. Daí eu fui no centro, pus o nome dele, contei a situação, pedi para que fizesse uma oração, encaminhassem, porque daí tem os irmãos, né, de luz, tudo. Enfim, fiz a minha parte do que eu sabia fazer, do que eu podia fazer. E aí, interessante, depois eu fiquei sabendo que passou um tempo curto, ela ficou boa de novo. Então passou aquela depressão dela. Então isso me mostra muito que essa ajuda realmente chegou até ela, né? E olha como é curioso, como a coisa é interessante. Bom, mas vamos voltar aqui então, que a gente estava falando sobre isso, e falando sobre essa ligação, né, que a gente tem com as pessoas para o bem e para o mal, né, que a maldade é passageira e que a bondade, eu não sei se a gente já está gravando a sequência, não sei se eu falei isso agora ou não, porque chega uma hora que você fala mais come da cobra, você lê aqui e comenta, às vezes gera uma confusão, mas vamos lá então. O que a gente estava falando? Sobre, que estava aqui para conversar com vocês, que antes da gente partir para um assunto novo, do que eu tinha anotado aqui da vez passada, é que quando a gente tem esses micro-organismos mentais, que eles acabam se alimentando desse campo muito ruim que você está cultivando, eles viram hospedeiros, né? Porque você pode ter uma picada pontual, por exemplo, de uma aranha extrafísica, e aí depois ela vai embora, porque você não fica cultivando aqueles pensamentos, mas se você ficar cultivando, ficar aqueles pensamentos todos, você pode ter essa infestação. O que acontece, então? Eles vão acessar a fisiologia orgânica, concentrando-se por processo de sintonia magnética nos órgãos mais sensíveis, gerando enfermidades. Então, olha que coisa louca. Você viu como tem esse intercâmbio, como que as coisas funcionam? Então, as doenças, elas se originam no campo das emoções, que você abre brechas, que você atrai esses parasitas extrafísicos, que então eles vão bloquear essa energia vital e eles vão se concentrar também nesses lugares, né, onde tem sintonia mental com esses órgãos mais sensíveis e vai causar a doença. Olha quantas formas de doença que a gente pode ter, além do que a gente pega aqui, né, a gente pega lá. Que mais aqui, ó? Parasitas do corpo físico se nutrem de vitaminas, sais, minerais e outros nutrientes para as células. Os parasitas mentais da energia vital dos corpos energéticos. Então, você tem duas formas aqui que a gente pode parar e pensar. Quando você tem esses parasitas mentais, estão se alimentando da sua energia vital, né? Aí o que acontece? A gente precisa dessa energia vital que está fazendo a ligação direitinho com todos os corpos vitais. Daí você vai tendo ali buracos, né, uma circulação mal feita e vai faltando então essa energia para vitalizar partes do teu corpo, como órgãos, sistemas, enfim. E aí você vai começando a ter problema, imagina isso. Ou então uma concentração deles em locais específicos, se alimentando daquele localzinho. E aquele localzinho é o que vai refletir rapidinho, né? Então, tanto pode ser sistêmico o negócio, como pode ser no local, como a gente já viu. Corpos desvitalizados, ou seja, com menos energia vital,
tem uma dificuldade de circulação entre eles, que é o que eu estava falando aqui, ó. Obstrução dos canais condutores de energia, que a gente já viu que são os chakras, né? A gente tem os chakras, os 7 principais, depois tem outros também, e você tem os nadis ou os meridianos, nadis que os indianos falam, que são os microcanais, e os meridianos, que são os chineses. Então você tem como se fosse uma anemia energética, falta, assim como você tem anemia, né? Quando você tem comprometimento de sangue, você tem também comprometimento de energia, né? Então são comprometidos chakras, plexos, sistemas glandulares, e aí você tem uma diminuição na imunidade física e mental, e então aparecem as doenças. O aspecto morfológico variado, né? Mudam desses seres, você fala assim, mas quantos são catalogados? São só aqueles que você falou? Não, você tem os mais variados possíveis. Eles se multiplicam com facilidade, eles não permanecem como uma coisa única, eles podem mudar de acordo com aquelas emoções que você tem, que você cultiva. Se você muda, né, de uma coisa ruim para outra pior, ou outra similar, que não é muito bom. E então você tem seres que de repente são vistos com frequência, podem ser catalogados por aquelas pessoas estudiosas, sensíveis, ou até por espíritos que vão fazer, quando alguém vai psicografar de algum espírito que vai poder dizer como é que é. E esses seres, esses parasitas, eles se encontram tanto no perispírito daqueles desencarnados, quanto no perispírito de quem é encarnado, que ainda tem o corpo físico, mas também tem o perispírito e outros corpos. Eles podem ativar o sistema imunológico, então são as doenças autoimunes. Aí você fala, como assim? Bom, imagina que você tem muito micro-organismo no plano mental, né? Desses micro-organismos que não são esses aqui do físico, mas são do mental. Imagina que eles começam a atacar em vários lugares. E aí o teu sistema imunológico, ele está sentindo que ele está com menos energia vital. E ele acha que ele tem que trabalhar, mas ele não sabe muito bem para onde. E aí ele desenvolve uma super proteção, de repente lutar contra tudo e todos, incluindo seu organismo. Aí surgem as doenças autoimunes. Por exemplo, a alergia é aquela mais comumzinha, assim, né, que a gente vê, que é também autoimune. Esses parasitas também, eles alteram o equilíbrio mental, pois eles tentam se incorporar à psicosfera. Então, imagina que interessante, né? Você tem tanto pensamento ruim, você criou, além das formas de pensamento, que a gente já falou dessas formas de pensamento, a gente tem também esses seres, né, esses parasitas, que eles vão ficar ali trazendo prejuízo para você. Porque ao invés de pensar, você é pensado, tanto pelas formas de pensamentos que você criou, quanto por aquelas interferências que vieram da mesma, aquele lixo agregado pela frequência vibratória que você tem, e você atraiu formas de pensamentos de terceiros, como esses parasitas, quando eles estão tirando a tua energia, desvitalizando, né, teu campo mental. Então, por que tem o desequilíbrio? Porque daí você não funciona direitinho, teu pensamento ele acaba ficando bem prejudicado. Espíritos são atacados por esses patógenos, que foi o que eu acabei de falar aqui para vocês, e reclamam de várias consequências no seu perispírito. Então, gente, isso aqui é muito interessante, que eu estava vendo aqui, acho que foi do espírito André Luiz. Eu não lembro se foi não, porque tem vários, né, que Chico Xavier, por exemplo, era o espírito André Luiz. Mas falava sobre em reuniões mediúnicas, quando vem espíritos se manifestam, não é, através dos médiuns, então muitos relatam que eles estão sendo atacados. E daí, assim, que eles têm uma coceira, ou que eles têm uma lesão, uma ulceração, alguma coisa. Você fala, mas como assim, gente? Eles não têm mais corpo. Eles têm o perispírito, que é um duplo igualzinho. Não confunda com duplo etérico, mas é uma cópia perfeita desse corpo aqui. Então, eles têm sensações e é semimaterial. E aí, esses parasitas, eles atacam, né, como eu disse agora há pouco, o perispírito. E aí surgem problemas, surgem essas consequências extrafísicas nesse corpo semimaterial. Aí você fala, e agora, Carla, como é que eu faço? Porque eu sei que aqui eu faço a desparasitação. A gente tá trava-línguas, né? Mas não é, acho que eu tô cansada, assim. Que tem aqueles dias que a gente grava mais, faz mais coisas, então prejudica um pouco. Mas você faz a desparasitação aqui, você vê aquilo que você come, você vê tudo, então você começa a cuidar, quando é físico, dessa parte. Como que você faz
com esses extramentais, extrafísicos, né? Como é que você faz com esse tipo de parasita? Bom, você tem que elevar os pensamentos e tem que ter mudança de hábitos. Aí você fala, como é que faz? Como é que faz isso? Que hábito que eu preciso mudar? Que pensamento que eu preciso elevar? Bom, primeiro, qualquer emoção que te pega, contrariedade que você tem, sombra que você projetou e nem sabe que é sombra que você está projetando. Antes de falar mal do amiguinho, não fala mal do amiguinho. Fala assim, ó, não sei, não gostei de certas coisas, mas vamos esperar, né? Porque pode ser que não me caiba julgar. Então daí você saiu da maledicência. Aí vem alguém fazer uma fofoca pra você fala assim, ai, fulano é isso, fulano é aquilo. Você pode ser que sim, pode ser que não, né? Então a pessoa vai ficar com raiva de você porque ela quer que a turminha pense todo mundo igual. Aí você fala, eu sinto muito que você esteja se sentindo assim, espero que vocês consigam se entender. Você tá levando a paz, né, a concórdia ao invés da discórdia. Você tá fazendo igual São Francisco de Assis, é muito mais bonito, mais edificante pra você, que não vai dar brecha, não vai dar abertura para esses parasitas, e vai tentar trazer a paz onde tem a discórdia ali, né? Ao invés de você virar uma fofoqueira de plantão. E maldosa, né? Mas aí, então tá, então a gente já viu isso. Que mais? Eu vou beber? Tenta beber pouco, não bebe muito não. Não faz um hábito, tipo, todo fim de semana eu saio para beber. Por que você não sai para encontrar amigos que você gosta, fazer um esporte, ver natureza, ver lugares bons, assistir um filme edificante? Muito melhor. Ai, Carla, mas eu quero. Então tá, então por que você não desliga daquilo que você tem que? O tem que, ele é prejudicial, né? Se eu quero tomar um vinho, tá? Compra um vinho pequenininho. Tipo assim, eu faço isso quando eu quero beber. Tomo um vinho pequenininho com outra pessoa, cada um toma meia tacinha, devagar, pra conversar. Não fica bêbado, entendeu? Toma com água junto. Eu vou tomar um chopp. Toma um chopp que você gosta. Não deixa de tomar, mas não toma... Toma 2 máximo, entendeu? Então não faz aquela coisa como uso isso para outra coisa. Simplesmente saboreie, sinta o gosto daquilo, mas não crie uma dependência emocional que eu tenho que estar fazendo sempre. Então você está mudando o hábito. O que mais que você pode mudar de hábito? Para de fumar, larga esse cigarro horroroso, faz mal para você. Cigarro eletrônico e outras coisas mais causa muito dano também para sua saúde. Vai fazer esporte, larga esse gelado, usa um negócio de nicotina que eu já larguei. Eu fumei durante 6 anos da minha vida e eu sabia que eu tinha 26 anos quando eu parei de fumar. E eu pensei, eu tenho que reprogramar minha mente para parar de fumar. E foi o que eu fiz. Eu meditava, eu tomava chá de hortelã e eu já tinha tentado e não conseguia parar de jeito nenhum. Tinha tomado Ziban, fiquei depressiva. Aí eu parei de tomar o Ziban, porque eu falei, gente, um dos efeitos colaterais é isso. Então não é fácil parar de fumar, mas como todas as coisas que não são maléficas, a gente tem que tentar, tem que dar uma chance para que o nosso organismo reaja, mas tudo começa da mente, né? E é isso, gente. Então adota hábitos melhores, reze, ou ore, como você preferir chamar, eleve teu pensamento para o alto, para as esferas onde tem mais luz, né? Onde isso a gente pode alcançar a liberdade mental, emocional, né? Uma coisa está atrelada à outra. E aí você vai sair das frequências mais baixas e você saindo dessa frequência, você limpa seu campo áurico, você limpa sua energia vital, toma vários banhos, usa cromoterapia, usa, coisas naturais que são boas, esteja em meio à natureza, cultive bons pensamentos, não pense mal de ninguém, não fale mal de ninguém. Mas Carla, eu não consigo. Fala pouco. Fala, mas fala pouco, entendeu? E quando você vai reduzindo. Se reduziu, chega uma hora que você não vai falar mais tanto. Então, daí você vai, então, coisa que eu não gosto muito, mas não dá muita trela, entendeu? Não abre muita brecha para ficar falando tanto. Bom, legal. Então, eu fiz tudo isso, eu vou ter um campo áurico mais bonito, eu vou ter um campo mental mais bonito, e aí eu vou ter menos propensão a ficar doente, porque eu não tenho brechas abertas. Faz aí reiki, faz outras coisas mais. Carla, mas eu tenho um vício de pensamento, eu tenho tenho traumas ali, tenho coisas que eu não resolvi, então eu sou uma pessoa briguenta. Vamos lá, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma hipnose para ver qual é o teu trauma, tratar teu trauma, reprogramar teu inconsciente, marca uma sessão comigo ou com outra pessoa que você gosta, que já seja teu hipnoterapeuta, ou então vai fazer análise, pega um psicólogo, vai lá, faz, mas se trata, se cuida. Você bem, você feliz não é egoísmo. Você bem, mas não é só feliz por hedonismo, não, tá? Porque isso aí, se você for uma pessoa hedonista, você também é egoísta, né? Que você quer o tempo todo
ficar satisfazendo desejos do ego, né? Então, existem vários graus de felicidade para satisfazer. E quando você se cuida assim, mas você não é uma pessoa hedonista que fica só querendo, sei lá, nutrir o ego, mas nutrir a tua alma, né? Cuida das necessidades básicas, mas cuida também das necessidades da alma. Quando você cuida do eu sou, você se abre para o todo. E você cuida do ego de forma adequada e equânime, e não de forma exagerada e incorreta, que vai te prejudicar e prejudicar quem te cerca. Então, equilíbrio é a chave de todas as coisas. Entender que quem manda é o eu sou e ele necessita de muito mais. E aí, o ego, ele tem que ser atendido nas necessidades reais e não aquelas fabricadas que tentam te manipular e te usar e usurpar o lugar do eu sou. Então, isso é bem importante que a gente faça, que a gente preste atenção. Bom, continuando aqui, a gente vai para um outro capítulo, eu não estava falando quais eram os anteriores, mas alterações do perispírito por ação da mente. Gente, isso aqui é grotesco. Isso aqui é grotesco, é legal, é bonito e é feio. Aí você vai dizer, mas como que é? Decida-se, né? Eu não sei se é bom ou se é mal. Bom, depende, né? Pensamento humano, forças não dimensionadas. Pensamento humano constrói, destrói. Gente, tudo é feito pelo pensamento. E a gente é co-criador do universo. Então ele faz maravilhas e ele faz coisas ruins também. E aí a gente está numa grande escola para que a gente tenha educação sentimental, intelectual, sabedoria acoplada, para que a gente verdadeiramente desenvolva coisas boas. Vamos ver essas mudanças que acontecem, como que elas são. Corpo perispiritual é a cópia do corpo físico. Então é o perispírito que eu disse, é esse corpo que é igualzinho ao corpo que a gente tem. Então se eu morrer hoje, eu vou estar achando que eu estou com o corpo, eu vou sentir o corpo como se fosse esse corpo, mas é o corpo perispiritual, porque eu posso estar fora aqui, olhando o meu corpo físico, né? Não pretendo morrer hoje não, tá? Porque eu quero gravar muito ainda. O que mais tem aqui, ó? Ele é mais sensível, porque é uma matéria que não é tão densa como a matéria física, né? Ele é mais sensível às ações da mente, constituição mais delicada, alterações visíveis. Então, gente, ó, aqui, o pensamento, ele molda tudo. Se vocês lerem os livros do Dr. Joe Dispenza, que eu super recomendo, amo aquele cara e o trabalho dele, vocês vão ver que tem vários estudos do HeartMath, por exemplo, e outros lugares, que aqui, treinando no mental, você muda o físico. Entrando no campo unificado, você sai daquela doença, teu corpo desfaz várias doenças. Coisas incríveis acontecem. Então, o que significa? A mente molda o que você vive. E ainda que exista um delay para as coisas no plano físico e no perispírito, são mais aparentes, mais rápidas, porque é uma matéria menos densa, mas também é possível mudar a matéria. Bom, se é possível mudar a matéria, já temos isso catalogado. Então, é muito mais fácil e rápido, até instantâneo, mudar o perispírito. E assim, os espíritos desencarnados, somos todos espíritos, tá? E assim, aqueles que estão desencarnados, que estão fora da carne da matéria, eles podem assumir diversas formas. Vamos ver? Quando só um espírito... Quando só em espírito, tudo é criado pela mente. Então, eles criam tudo. Tudo aqui que a gente precisa da parte material, então a gente pode criar com duas coisas, com a mente aqui e com a parte material. Eles lá é só pela mente, você não tem as coisas físicas. Então, desde o ambiente externo ao corpo que eles vivem, até o corpo que os revestem, e esse corpo é o perispírito. Você consegue saber a evolução espiritual pelo estado moral, mental e intelectual, pelas criações. Então, assim, desculpa, eu fiz o contrário que eu troquei. Então, você consegue, pelas criações, saber o estado moral, mental e intelectual de um ser. Aí, você vai saber como. O entorno dela, qual é a criação que ela tem no entorno. Então, depende muito da evolução dela. Um lugar frio, sombrio, você vê que essas regiões trevosas são daqueles espíritos que estão em negação, em rancor, com inaceitação, com ódio, querendo vingança, enfim, seja lá qual for o sentimento, a emoção deletéria, né, que eles mantêm, que eles sustentam, eles estão projetando em forma de um meio ambiente muito pouco sadio, muito ruim, né? E o contrário também é verdadeiro, aqueles espíritos que já são mais evoluídos, que são bem desenvolvidos, que eles têm uma elevação moral, mental e intelectual, eles podem fazer ambientes lindíssimos,
né? Projetar com a força de vontade, com a amorosidade, com tudo, pegar esse material, né? O éter que circunda tudo e todos, e transformar então no que em coisas bonitas, em coisas belas. Também podem mudar a aparência de uma forma benéfica, bonita, saudável, né, como eles querem criar. Então, eles já têm um domínio sobre essa técnica, enquanto os outros não, enquanto os outros são tragados pelas próprias criações deletérias. Alterações perispirituais que muitas vezes nós vemos, quer dizer, quem tem os olhos para ver, né, essa parte espiritual, ou então que contam os espíritos desencarnados, né? Elas são muitas vezes fruto de uma sugestão hipnótica de terceiros. Então, imagina aqueles espíritos ruins que eles formam em regiões umbralinas, e aí eles muitas vezes bloqueiam as lembranças daquelas pessoas que estão ali nesses umbrais, né, nessas regiões umbralinas, e além disso projetam a imagem de animais, dão essas sugestões para a mente dessas pessoas, e essas pessoas, porque somos co-criadores, vão co-criar uma imagem horrorosa, e às vezes pode ficar por décadas, séculos, milênios, e perde até a humanidade, porque não acredita mais e não se lembra de quem era, e não acredita no que não está vendo, porque já plasmou por sugestão formas horríveis, né? Então isso é muito sério e acontece. E aí você fala, mas por que essas formas animalescas? Porque podem depois, como vocês vão ver aqui, vampirizar e assustar tanto pessoas encarnadas quanto desencarnadas. Imagina aquelas figuras horrorosas de demoníacos, de animais transfigurados, né? Não animais bonitinhos, tipo um coelhinho, né? Ninguém no umbral vai fazer um coelhinho, só se for um coelhinho do mal, né? Um coelhinho assim, tipo bonitinho e fofinho, não, né? Se for um coelhinho diabólico que você acha que é um coelho, mas não, é disfarçado, uma criatura do mal. Então tudo isso é ilusão, né? Só que é uma ilusão plasmada, e quando a gente percebe isso, a gente se amedronta. Por isso que se a gente tiver mais maturidade, a gente fala, ai, deixa de lado. Mas, só para vocês ficarem avisados, né? Tá, de repente saiu do corpo, tá ali passeando, tá com consciência ali do outro lado, viu um monstrinho, começa a rezar, pede luz, né, esclarecimento, pede proteção, mas tenta não ficar apavorado, né? Esse é o conselho aqui. Então, os espíritos podem assumir feições humanas alteradas, animalizadas ou forma total de um animal. A durabilidade dessa alteração depende da persistência do pensamento que modela essa alteração. O espírito influenciado, é o que eu falei aqui há pouco, pode ficar por séculos com aquela aparência, se esquecendo da aparência original que tinha. Nas profundas regiões trevosas, as degradações perispirituais são mantidas sob poderosas técnicas de hipnose, que eu acabei de dizer também, né? Bloqueando os arquivos mentais das vítimas, que se mantêm plasmadas por tempos inimagináveis, sob as mais chocantes formas animais. Imagina que coisa louca, né? O espírito pode assumir diversos aspectos, inclusive assumir a aparência de personalidades históricas. Então, às vezes você fala assim, menino, eu conversei com o Napoleão. Ele veio aqui no centro, né? Eu conversei com ele. Aí pode ser o quê? Que não fosse Napoleão. Pode ser que fosse, sim, pura e simplesmente algum espírito muito esperto, né? Aqueles embusteiros que conseguiram plasmar imagens de Napoleão, mas que não era ele. Então, isso pode acontecer. Se ele já tem o domínio da técnica, sabe quem ele vai plasmar e fez isso. As sugestões hipnóticas, como que elas funcionam, né? Nessas ocasiões? Pelo temor, pela culpa, pelo remorso, né? E aí ele conta, eu vou contar uma historinha bem curtinha aqui só para acabar, que diz que tinha uma mulher que ela era uma péssima esposa e mãe. Eu não sei se ela mandou matar todo mundo, ou seu marido, sei lá o que aconteceu. E ela estava do lado de lá, então isso foi uma psicografia, tá? E daí ela estava do lado de lá e tinha um ser muito ruim, né? E fazendo como se fosse um juiz. E aí conversou com ela e deu bronca, isso e aquilo, e acabou falando, sentenciando ela, assim, fosse a sua alma de uma loba. Loba, loba, loba. Você não é nada além disso, você é uma loba, nananana. E ela, com o remorso, com aquela dor de ter feito mal, né? Porque daí fora da carne ela conseguia ter essa compreensão, ela foi se plasmando, se transformando a olhos vistos de quem via essa cena no plano espiritual, numa loba. Então é assim que acontece, por sugestão hipnótica, daqueles que são bem ruins,
do outro lado. Mas, gente, aqui está sendo usado para o mal. Sugestão hipnótica do bem, que você procura, que você vai procurar seu hipnoterapeuta, como eu sou, para você resolver muitas questões, para fazer reprogramação do bem, não do mal, tá bom? É isso, espero que vocês tenham gostado. Essa semana termina por aqui. 2 vídeos, né? Sexta-feira é o último dia. Beijo para você, abraço, namastê. Meu Deus interior reconhece e saúda o seu Deus interior. Tchau, tchau. Foi.